Estamos aqui hoje com mais um Pode Cuidar. E hoje eu quero falar sobre aquela visitinha que a gente, às vezes, tem um pouco de medo de ir. Mas será que precisa mesmo disso? Precisa ter medo? Hoje, o nosso papo é sobre o universo da odontopediatria, que tem que ter muito carinho, acolhimento, paciência. E a gente está com uma convidada aqui para falar. Mas antes disso, a Ana Paula vai falar do nosso convidado especial, que também está aqui hoje. Ana Paula, fale sobre o nosso convidado e as participações dele agora como vão ser. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Estamos aqui hoje com mais um Pode Cuidar. Nosso convidado especial, ele já esteve aqui. Ele já falou de um assunto que viralizou aí nas redes sobre câncer bucal, câncer de boca. Nosso convidado é o Arlindo Aburadi, dentista, patologista, e ele vai conduzir alguns podcasts, alguns episódios, onde o nosso tema vai ser a parte odontológica. Seja bem-vindo, Arlindo. Obrigado, Débora. Obrigado, Ana Paula. E é uma alegria estar aqui. Obrigada novamente pela sua presença aqui. Obrigado. Agora apresente a nossa convidada de hoje, a primeira estreando esse novo formato. O novo formato do podcast, Pode Cuidar, onde a gente vai ter alguns episódios exclusivos do tema odontologia. A nossa convidada especial é uma linda dentista odontopediatra, Geórgia Caporossi Amuí. Seja bem-vinda, Geórgia. É um prazer recebê-la aqui hoje. Obrigada, Ana Paula, Débora. É um prazer estar junto com você, Arlindo, aqui. Obrigado, bondade sua falar isso. Estou muito feliz e um assunto muito importante, a odontopediatria. Muitas dúvidas se tem ainda no universo da pediatria. Então vamos começar, a gente já quer saber logo de cara, Jorge, a gente viu o seu Instagram, os jalecos que você usa lá, coloridos, tudo. E eu quero fazer uma pergunta assim, como é atender crianças? Qual a idade que você atende? Conta esse universo um pouco pra gente aqui hoje. Então, hoje eu atendo de bebês até os pais. Então, assim, para mim é desafiador dar um fim na pediatria, porque os pais querem o meu atendimento. Mas, em geral, é do público de 0 a 15 anos. Sou especialista em odontopediatria e em bebê. Então, eu tenho especialidade em bebês de 0 a 3 anos. E atender pediatria é uma caixinha de surpresas. Porque eles chegam, às vezes, com tanto medo, eles chegam tão, assim, fechadinho. E, de repente, no final, eles me abraçam e falam, te amo você. Aquilo não tem como explicar. Vira historinhas de amor, né, na Vira, eles fazem desenho, cartas. Eu recebo um monte de cartinha, desenho, coração. Que lindo. Até essa veio a ideia. Eu não sei se você acompanhou na minha rede, eu fiz um jaleco, em que agora eles estão assinando para mim. Eles desenham e não lava. Né? Isso, e o jaleco é com tinta realmente para caneta de tecido, para eu guardar para a vida inteira. Porque eles fazem as cartinhas e por que não para eu guardar de verdade. Então, meu jaleco hoje está sendo todo preenchido aí com uma forma de carinho dos meus pequenos. Você disse aí que ama atender criança, né? Eu vejo que você tem algumas técnicas, né, para atendê-los, esse acolhimento, né, da criança, né, quando entra no seu consultório. O que te dá mais problema? A criança ou os pais? Então, os pais. É até meio complicado falar, porque é uma coisa cultural, né? O pai já chega com aquele... É que, na verdade, os pais têm muito trauma. Antigamente, tratar dente não era uma coisa muito fácil, não era uma coisa que hoje, igual hoje. Então, eles passam todo esse medo, todos esses problemas para as crianças. Então, quando eles vêm no consultório, eles já vêm com medo dos pais. Porque os pais abrem a porta e já falam assim, nossa, eu sofri tanto no dentista. Pô, se o pai tá falando isso... Já transmite para ele. Porque a criança, na verdade, ela nem sabe o que ela vai fazer lá, né? Não, ela não sabe. E eu imagino, eu já fui criança e tenho uma filha, que os primeiros tratamentos sejam mais preventivos. Isso. Se você leva na prevenção, sim, a consulta fica muito mais leve. A limpeza, ela é limpeza. Né? Uma manutenção. Ela vai aprender a escovar, ela vai aprender a usar o fio dental, ela vai saber pasta, escova, todos esses detalhes que às vezes a gente não sabe conduzir em casa como pais. E é leve. Mas o que acontece? Como o pai tem medo, ele leva num estágio já mais complicado. Então, ele leva quando tá com dor. Então, a coisa, em vez de ser mais leve, já fica mais tensa
mas não devido ao atendimento em si, mas porque a criança está com dor, o pai já tem medo, a criança ainda está com dor. Então, tudo isso dificulta um atendimento que era para ser uma coisa simples, de prevenção. Era uma coisa simples. Mas, Jorge, até aproveitando, Ana Paula, porque a gente trabalha junto, né? Sim. E o atendimento da Jorge é impecável. Eu trabalho com muitos dentistas, a gente consegue ver realmente... E essa questão dos pais... você também não acha que tem um componente emocional, uma certa ansiedade que às vezes a mãe traz, o pai traz para o consultório? E eles, às vezes, eu tenho uma percepção, né? Não sei o que você acha disso, mas que eles querem demonstrar assim, um cuidado tão grande com o filho. Só que, na verdade, eu particularmente penso, né? Poxa, se tivesse esse cuidado todo, eu acho que teria cuidado um pouquinho mais da saúde bucal do filho ali, escovado melhor, e talvez não tivesse, né? Tem que chegar nesse ponto de um tratamento mais invasivo, né? De alguma coisa mais... Você não tem essa percepção também? Que às vezes eles acabam jogando na gente que está ali atendendo os pacientes. Uma responsabilidade, né? Que é quase inalcançável, né? Exatamente. Assim, eu concordo, mas eu acho que o que bloqueia muito é o medo deles. Ai, vai sofrer. Ai, coitadinho, o barulho. Ai, meu Deus, coitado. Então, assim, o que eles passaram, ele acha que o filho vai passar. E hoje um consultório é totalmente diferente. Você sabe disso? Hoje a gente tem uma TV no teto gigantesca. Os barulhos não são mais como. A gente usa tecnologias hoje e para ser muito sincera, ele não sabe nem se vai ter uma anestesia, se não vai. Não hoje sabe nem o que vai acontecer com ele, na verdade. Às vezes o pai tá sentado se tremendo todo lá e eu faço as mágicas, aquele feeling do odontopediatra. Aí o pai fala assim, você arrancou o dente? É tudo muito lúdico, não né? Vê, nem sabe. Aí eu falo assim, não, eu não arranco o dente. A gente faz uma mágica juntos. Então, assim, aí ele vira pra mim e fala, caramba, legal. Então, assim, a fala do pai, o comportamento dos pais. Exatamente, influencia demais. Mas o cuidado realmente se ele levasse um pouquinho mais a sério, não precisava passar realmente por algumas situações que a gente ainda passa no consultório. E outro detalhe, eu acho que é importante falar, porque muitas vezes os pais, eles chegam com a criança para ser atendida e na odontopediatria, o condicionamento da criança é muito importante, né? Eu falo que é a principal parte. Se você Explica condiciona... melhor vou explicar. É assim, isso é muito bom quando falar. a gente começa, o paciente chegou na porta, desde o primeiro olhar, do carinho, de como conduz, você ganha ou você perde. Se desde a porta a coisa desanda, você não está preparado para aquilo... Para receber. Para receber, ele desanda. Então, como é esse acolhimento? É explicar. Eu nunca vou colocar nada na boca do meu paciente sem mostrar na mão dele, na minha mão, na mão da mãe. Mostro na mão da mãe, a boca da mãe. Eu tenho, às vezes, 3, 4 kits para mostrar. A gente usa um urso para ele ver que não precisa disso. É um momento de pegar confiança. É um momento de pegar confiança. Então, eu tenho alguns pais que falam assim, não, primeira consulta não precisa, já vamos fazer? Nunca. Porque se eu perder a criança, eu nunca mais eu ganho. Então, normalmente, essa primeira, na época que eu levava minha filha, não era assim. Na primeira consulta, você tem toda esse envolvimento com a criança. Dela ir se porque a primeira consulta é a mais demorada. A primeira consulta é quase 1h30 de atendimento. Entendi. Porque bate-papo, a gente conversa, a gente brinca. Antes dele entrar, por exemplo, para minha sala, eu já sei a cor favorita, o desenho que ele gosta, que brincadeira, quem que é a pessoa que ele confia. Um personagem. Né? Um personagem, porque eu consigo até puxar um assunto. Sim. Porque aí o pai fala assim, nossa... Ela sabe até o desenho. Eu sei tudo de desenho. Técnica, né? De psicologia, são tudo. Então, assim, eu já sei... Por exemplo, patrulha canina ainda tá bem alta com os pequenos. Eu abro, eu falo assim... Nossa, você é quem? Você é o Chase? Porque eu sou a Sky. Então, a gente consegue entrar e ele já olha assim... Entrar no universo deles. Já entra no universo deles. Então, assim... O negócio fica fácil. E aí, ele termina, às vezes, fala assim... Era isso, tia? Não falei pra você que era só isso? Que eu tinha escovar seu dente? Fica até surpreso de que... E aí os pais ficam felizes, né? E tem que ter perfil. Preparado pra tem que ter perfil pra isso, né? Porque tem dentista que não vai ter esse perfil de ser Chase, por exemplo. De ser então, Débora, esse é outro desafio. Porque muitos pacientes que eu recebo vêm de dentistas que não deu conta.
Porque é uma pegada, é um dom. Isso que eu ia te falar. Para ser odontopediatra, Mas- tem que ter esse dom, né? Mas tem um detalhe, muitas vezes também, né, Jorge? Acho que na primeira consulta, às vezes é necessário mais de 1, 2, 3 consultas, até para fazer esse condicionamento, né? Nesses casos, são pacientes de trauma. Pacientes É. que vieram de outros dentistas e a consulta não foi legal. Tiveram que fazer alguma sedação de contenção mesmo, de amarrar. Então, quando ele vem assim, aí eu preciso de mais de uma consulta para eu fazer todo esse condicionamento. Só que muitas vezes, acho que é importante falar também, até para esclarecer, né? Porque às vezes o dentista que atendeu essa criança anteriormente, quando isso aconteceu, muitas vezes ele talvez não tinha um preparo para atender criança. Sim. E acabou recebendo essa pressão dos pais, né? Para atender. É dentista de tentou- família. Aí, tipo assim, esse é meu dentista. Atende, minha filha. Não, mas é só olhar. Olha, você vai É só uma conseguir, consulta. porque é bonzinho. Ele é bonzinho. Então Ali aí já cria o trauma. É, A porque pessoa não aí está o preparada. dentista senta, ele é bonzinho, ele quer Aham. ajudar, mas não é assim. às vezes perde a paciência, Perde a quem não é paciência. treinado, criança Não é. desafiador, viu? Ainda mais pequeno, de 4, 5 anos pra baixo, nossa, não é assim que eu vou deitando e vou fazendo. Adulto, eu já tenho às vezes limitações de deitar, abrir a boca, a pessoa fala, não, peraí, deixa eu respirar. Imagina a criança de 3, 4 anos. Na odontopediatria ainda usa aqueles motorzinhos com barulho ou não tem mais? Já acabou? Usa. Ah. Mas é o menor dos meus problemas. É o menor. É, né? Porque O a aparelho. TV tá lá acontecendo, a gente tá brincando. Eu tenho umas bolinhas, eu falo, vamos fazer uma massagem? Você tá muito tenso. E ele fica rodando a bolinha na mão. Então, assim, existem... O barulho do Inúmeras motor... técnicas, né? Passa despercebido. Nem presta Atendimento atenção. de criança é realmente uma ciência, viu? Você tem que ter um treinamento. Eu tenho uns Sim. amigos que falam que eu hipnotizo. Fala, não, Jorge, hipnotiza, porque abre a boca, ninguém abre a boca dessa criança, só ela. Então, mas é amor. Eu realmente gosto do que eu Você faço. ama E falar em amor, É. vamos falar de amor de pais. E em relação de amor de pais, açúcar acho que é importante. A Ana Paula e eu estávamos conversando hoje. Eu quero que a Ana Paula faça essa pergunta do açúcar que a gente estava conversando hoje. Isso. Eu vivi essa experiência muito próxima de mim. A criança, filhos de pais separados, e aí convive muito com um e menos com o outro. Aí quando encontra com o pai, qual é a forma de agradar essa criança? É doce. Açúcar. É doce, é Não, às bala, vezes é quando encontra com a mãe também, né? Não, nesse Sim. caso específico. Não, ela estou tá dizendo nesse caso. Nesse caso específico, né? Aí é o avô. E aí isso fica condicionado na criança. Quando eu encontrar com meu pai, quando eu encontrar com meu avô, eu vou ganhar bala, eu vou... Aí sabe aquela coisa assim? A forma de agradar a criança claro que alguns já estão indo até para a rede social, né? Pro celular. Mas assim, dá o doce, dá um pacotinho de doce. E isso foi desgastando os dentes. Um belo dia eu olhei a boquinha da criança, estava muito comprometida já. E eu fiquei pensando, meu Deus, não é possível que nem os pais, nem o avô, ninguém percebeu isso. E eu falei. E aí levaram no dentista e realmente estava precisando já de intervenções maiores, de restauração grande, de 4 dentes, né? Quero que você fale um pouco sobre isso, o problema do açúcar. O açúcar a gente sabe que é um veneno para tudo, mas Sim. na dentição. E esses problemas, por exemplo, dessa criança no dente de leite, ele pode gerar um problema odontológico permanente, no dente permanente? Tá. Ou ao longo da vida? Uhum. Então, hoje a gente sabe que comida é afeto. A gente vai reunir, é para comer. A gente vai... Qualquer coisa hoje envolve comida. Comida é afeto. Por que não afeto infantil? Eu tenho muitos pais, muitos avós. Eu falo, avô é uma coisa que a gente não discute. Avô é fora. Tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Muitas vezes a gente depende dos avós para cuidar. Sim. Então, aí vira um conflito. Aí eu já falo pra mãe, avô e avô, eu não discuto com avô e avó. Mas o açúcar é um grande vilão. E como você disse, não é só pro dente. Açúcar é o vilão e compromete sim o permanente. E não é só o permanente. É que as pessoas muitas vezes têm essa crença de que o dente de leite vai cair. Me falaram isso. Falaram, mas não precisa preocupar, porque é só o cair. dentinho de leite. Vai cair. Para que você vai tratar? Você vai cair. Só que elas não entendem a função. Se tá lá é porque ela tem uma função.
Se o dente cai com 11 anos, é porque ele tem uma função até 11 anos. E os pais não sabem. E tudo bem não saber, porque ele não estudou para isso. O que é o negócio? Ele vai cariando. A cárie, ela às vezes começa... Às vezes não. Ela começa com uma mancha branca. Ela não começa com um buraco. Quando chega no buraco, é porque o estágio já tá grande. Já passou meses e ela não percebeu. E a criança sente dor. Igual dente de adulto. Se você já teve uma dor de dente, você sabe o que eu tô falando. Dói igual. A criança sofre igual. A criança tem abscessos, que é os grandes inchaços. Com a dentição de leite. Com dentição de leite. É uma Tanto infecção, né? é uma infecção. Então, e outra, a gente não faz só restauração. Eu faço canal. Ai, nossa, faz canal em dente de leite? Faz, porque Meu eu não Deus, posso arrancar o dente eu não sabia antes. disso. A gente faz canal. E eu faço canal em bebês. E não é porque o canal, muitas vezes, é um trauma, mas a maioria dos meus bebês não é trauma. A maioria dos meus bebês são açúcar. Falta de asepsia. Açúcar em bebê, mas o que? Mel? Essas coisas que eles falam, esse negócio de mel em chupeta, Mel, né? doce, Leite em bala, pó, leite em pó tem muito chocolate, açúcar, né? GB, de É bolacha. De 2 anos. Meu Cariado Deus do céu. de bastante, assim, você olha, você fala, meu Deus. Então, no meu Instagram até tem bastante foto de bebê antes e depois, que a gente faz pino, coroa. Inacreditável. É a minha rotina hoje. Eu acho que é importante falar que, assim, para fazer esses procedimentos, né, em criança, tem que ser um odontopediatra muito bem formado. Fazer um canal em criança, até porque você falou da infecção. Sim. E a infecção em boca, ela é muito séria. E ela, quando começa, né? Quando tem que fazer o tratamento de canal, tem uma infecção ali muito restrita, mas ela já está dentro do corpo já. Então, quando você tem esses casos mais exuberantes, né, Jorge? Isso. Acaba sendo... É um risco muito todos aqueles grande, riscos né? todos. E para preservar o dente, nesse contexto todo, o dentista que está atendendo essa criança, ele tem que realmente, assim, ser muito habilidoso. Porque é uma infecção que ela vai muito rápido. Em criança, pela estrutura do dente, o dente da criança ela é muito porosa. Então, de um mês para o outro, aquilo avança muito rápido. Então, às vezes, a criança chega no meu consultório e eu falo, mãe, pelo amor de Deus, trata. Se você não quiser fazer comigo, ok, mas trata. Porque eu não garanto que no mês que vem essa menina vai ter um problema. E eu já sou dentista odontopediatra tem 15 anos. Eu já tive alguns pacientes que eu tive que internar em hospital porque abscedou, inchou, foi pro olho. Que risco. Qual foi o caso mais chocante que você pegou? Eu já ia perguntar isso. Qual foi o caso mais chocante, assim, que você pegou de criança ou bebê, que você falou, nossa, por que deixou chegar a esse ponto? Assim, eu tive um caso que me marcou muito, que o pai falou pra mim, na minha casa não tem água, na minha casa tem Coca-Cola. Meu Deus. E ela consome 16 danetes por dia. Falei, mas vocês não comem nada de comida? Ah, a gente come baguncinha, lanche. Então, assim, a alimentação da família era péssima. Era comprometida já, Era né? comprometida. E esse menino, a criança, até 6 anos de idade, ela tem 20 dentes. Ele tinha 20 dentes destruídos. Quantos anos você falou? Ele tinha 4 aninhos, esse menininho. Olha isso. Então, 20 dentes destruído. E aí, quando vai destruindo o dente, vai aparecendo aquelas bolas de pus na gengiva e isso aumenta, diminui, Que consequência aumenta, dos diminui. pais também, né? Assim, Porque... acho que é importante frisar isso, que esse é um processo infeccioso grave, Grave. sério, né? Em pacientes, dependendo do perfil do paciente... Pode até... morrer? Pode evoluir para uma sepsemia, né? É, isso. Pode Evolui para morrer. uma sepse. E tem vários estudos que comprovam que é o mesmo problema. Por exemplo, um paciente cardíaco, ele pode ter relação com a bactéria do dente. É a mesma bactéria que causa alguns problemas cardíacos. E se a criança teve essas infecções na infância, Isso. na vida adulta, ela é mais fácil ela ter um problema de dente e ter uma infecção no coração. É muito complexo, sabe? Isso é muito pouco discutido, mas, assim, é muito complexo e muito sério, né? Eu Importante vocês falarem aqui, porque, assim, às vezes não. Eu tô surpresa aqui com muita coisa que vocês já falaram aqui, a gente tá só no começo, mas imagino que muitos pais que estão ouvindo a gente nesse momento, não saibam dessas relações, dessa gravidade, né? Desse mal que estão fazendo. Ó, por Exatamente. exemplo, fugindo da odontopediatria ao mesmo tempo, não. Uma mulher que ela está grávida, ela tem uma condição péssima de boca, ela tem risco seríssimo de um aborto. Porque ela tá com uma infecção. As pessoas acham que boca é um paralelo, é um universo paralelo. E não é.
A boca é uma infecção igual. É a igual entrada de do muitas olho, bactérias, inclusive. igual o né? ouvido. Ela tem uma infecção, ela tem uma consequência disso. E as pessoas não entendem. Ela É que acha que é simples. Tem muita gente que acha que a dentição é só uma questão estética, né? Exatamente. E Eu só vou Georgia. cuidar quando isso atingir a minha estética, né? Tem Uhum. essa questão É uma também. questão de saúde, né? E agora, a gente está falando da dentição de leite, né, Georgia? E tem muita confusão na dentição de leite, porque tem o primeiro dente permanente, ele já nasce, né, com 6 anos. 6 E é anos. comum o pai achar, a mãe, né, os pais, né, Uhum. achar que aquele dente... É de leite e não escova. Tanto é que é o dente permanente que tem mais falta do adulto. É o primeiro molar. Ele nasce com 6 Eu anos. não entendi. Vou te explicar. Os dentes do fundo de uma criança de 6 anos, que é o primeiro permanente, ele nasce Sim. ao mesmo tempo que começa as janelinhas aqui da frente. Começou a Ah. amolecer aqui, começou a troca dentária, ao mesmo tempo tá nascendo um grandão, que é o maior. Num lugar que não tinha dente num de lugar leite. que não tinha dente de leite. Não cai ninguém. Como a criança tem 6 anos, muitas Aí o vezes pai os nem pais pensam que é percebe. dente de leite também. Ele não, às vezes ele nem vê. percebe que nasceu um dente novo ali que já é permanente. Aí E ele é já o maior não dente. cuida, né? É o maior dente do adulto e ele não vai com a escova lá no fundo. Muitas vezes porque ele não viu. E aí, tanto é que o dente que o adulto menos tem na boca é este dente. É. E aí, é um dente que eu mais faço restauração. Porque é de 6 anos, o pai não viu, a criança não fala, e ali tudo bem. E aí vai trocando as janelinhas aqui, a gente acha que é só aqui que tá trocando e tá nascendo o dente. Mas aquele pai que leva a criança com frequência no dentista, né? É o e a criança que tem uma diferenciado. higiene de boca, uma boa higiene de boca, os pais, eu digo, né? Uhum. Então isso já não acontece. Não acontece. E a gente já previne. Ó, começou com 5 anos. Papai, ó, aqui vai começar, às vezes, dolorir um pouquinho. Não é uma cárie que tá tendo, é um dente que tá nascendo. Olha como já tá inchado. A Qual gente vai período? mostrando. Qual o período ideal para os pais levarem os filhos ao dentista? De 6 em 6 meses, todo ano. E a partir de que idade? Você disse que atende com 0 anos, né? Aham. Não sei se todos os pais começam esse... Primeira Esse regra tratamento, que eu essa prevenção, coloco no né? meu consultório. Primeiro ano, primeiro dente, primeira visita no dentista. Tem dente, precisa escovar. Jorge, escova, uai. Claro que, como que não? Tem dente, precisa escovar. E tem pediatra que já orienta a gaze, né? Isso. E passar assim para Na limpar até a gengiva. não. Porque a gengiva não tem risco de cárie, ela não é dente. Então, na gengiva, a gente não precisa ter esse cuidado. Tá. Mas apontou o primeiro dente, é pasta com flúor, escova, todo... Usa creme dental? Usa creme dental. Escovação mesmo. Escovação normal. E aí, a gente orienta quantidade, quais as escovas e tudo. E aí, a partir disso, depende da criança, depende da quantidade de retorno. Como assim? É uma criança que já tem introdução a açúcar, ela vem menos tempo. É uma criança que veio a primeira vez, está lotada de cárie, a gente faz tudo. Eu não libero essa criança para 6 meses. Eu libero para 2, 3. Até eu ter noção que os pais entenderam o processo, entenderam que a cárie, o cuidado precisa, senão eu não libero para 6 meses. Ah, não, uma criança ó, impecável, a mãe tá 6 meses. Porque 6 meses é quando inicia qualquer processo de cárie. Então, é o ideal 6 meses, mas é todas essas peculiaridades. Porque tem um processo de educação também, né? Exatamente. Sabe, tem um processo. Mais dos pais, né? pais, Porque, dos pais. porque principalmente no começo da É. vida, a higiene bucal depende do pai. Eu falo para alguns, assim, que é demais. Falo, quem que compra o doce? Sim. Então, você tem que pensar Quem que um escova pouquinho. o dente, né? Quem é que vai criar o Eu hábito não de escovar posso. o dente na criança? São os Isso é outra pais. coisa importante que muitos pais relatam, né? Eles falam, eu mando ele escovar, ele não vai. E a criança Mas tem não 4 adianta anos. mandar escovar. Controle você não- motor é a partir de 9 anos. Ele só é capaz de escovar sozinho depois de 9 anos. Antes disso, é culpa e responsabilidade sua. Ele não tem condição. E como que você conversa com aqueles pais? A gente estava falando de açúcar aqui, doce, né? Aí tem a interferência externa, né? Sempre que tem Claro. avós, tios, Uhum. às vezes, né? Como é que você conversa com esses pais? Porque eles doutrinarem os terceiros, por exemplo. Porque você vai conversar com os avós. Ah, você fica escura. Para de ficar escura, você é fresca. É. Não sei A o quê, criança sei o não quê. come doce. A Aí criança chega no não come- aniversário, vem uma tia, a avó, toma um brigadeiro pra você, abre a boca da criança, come um brigadeiro. Aí a criança prova aquele doce, né?
Fica câncer. Não, o apaixonado. problema não é pelo- só um, o problema é sequência, mas sequência olha, de seguidos. Débora, todos. assim, Eu tenho uma amiga, por exemplo, que o final de semana a filha fica com os avós só colocam A avó doce. só quer agradar. é assim, de 0 a 2 anos a gente faz toda a nossa paladar, toda a nossa gosto, até 2 anos a gente define. Se eu não dei açúcar pro meu filho de 0 a 2 anos, dificilmente ele vai ser uma criança que ele vai gostar de açúcar. Porque na formação do paladar, ele não teve acesso a açúcar. Ponto. Depois, a avó vai no aniversário, taca o brigadeiro. Ele até come, mas não é uma coisa que vai Vai estar na agradar vida muito, dele. né? Eu acho isso perfeitamente assim, legítimo escutando, porque meu Uhum. filho não gosta de chocolate, por exemplo. Ele não come chocolate. E você não deu. Não. Exatamente. Ah, mas os avós tentaram dar, não conseguiram. É, Os sempre avós Mas sempre a tentam, voz, né? Os ó, avós meu sempre exemplo, o meu pai fala que eu sou péssima. Fala, Georgia, você é muito mal. Como que você não dá doce pras crianças? A mãe é péssima. Entendeu? Então eu sofro isso na minha casa. Eu falo, pai, por isso que eu tive um monte de cárie quando eu era criança. Eu também tive, que eu comia Eu doce comia adoidado. muito Eu doce. tive muito também. Então não era uma coisa cultural. E hoje a gente tenta passar, e graças a Deus os pais estão entendendo muito bem. A internet tem ajudado bastante nesse Na sentido. nossa época de infância, lembrancinha de festa açúcar. infantil era saco de bala, saquinho, aquele balão que furava Hoje assim, ainda é caía. um pouco, né? Mas eu acho que mudou muito. É, hein? então tem mudado, mas Tem muita criança com restrição a leite, restrição alimentar. Os pais têm se Exatamente. preocupado a dar um livrinho. As lembranças são mais um objeto para a criança As brincar. minhas lembranças não tem como. As minhas são todas doce. Então, todas eram doce. Então, Mas eu acho que eu é. quero perguntar uma outra coisa aqui, sobre a chupeta. Né, o pessoal fala de... Aí começa, né, aquela conversa de dedo, de chupeta, o que é pior. Ah, mas é melhor pegar dedo, é melhor pegar chupeta, dá, não dá. Aí, se um pai te procura, uma mãe te procura e fala assim, olha, meu filho não tá dormindo direito, eu não consigo dormir. É sempre a história da insônia, né? E aí, eu dou uma chupeta, o que eu faço? O que você, como odontopediatra, orienta esse pai? Então, E mãe? eu sou muito sincera com meus pacientes. Eu falo pra eles, eu falo 2 verdades no meu consultório. Primeiro, que eu não tô aqui pra te julgar. Eu tô aqui com o papel de te orientar. Meu papel não é o julgar. E eu não sei as dores e delícias de ser o que você é. Todos os meus pacientes ouvem essa frase. Porque eu não sei o que você passa. Às vezes, nasceu, você tá numa depressão pós-parto, o negócio tá todo ruim, é dor, é criança, o peito dando problema. Eu não sei qual é o seu problema. Então, meu papel é te orientar. Chupeta é nunca. É nunca. Não tem benefício de chupeta. Mas se você deu, ok, você só vai ter outro trabalho de tirar. Dedo já é um pouquinho mais complicado, porque às vezes o bebê desde a barriga tá chupando o dedo. Então ele já criou um hábito desde a barriga. Dedo eu acho um dos casos mais complicados, porque eu não posso cortar o dedo fora. Tem que trabalhar com um psicólogo, é fono, porque Quando é a uma mãe dele. espera, a criança já Ele tá tá com o dedo com na o boca. dedo. Né? É um hábito dele. Então, o dedo a gente vai para um multifatorial. A gente vai para uma multidisciplinar, na verdade, né? Então, eu trabalho em conjunto com outras pessoas. A chupeta é 2 delícias. É hora de tirar e pôr. Porque o pai sofre e a criança sofre. O que é o sofrer? Ela passa a respirar errado, ela passa a falar errado, ela passa a virar corcundinha assim. Ela começa a ter um monte de problemas que às vezes a gente não acha que é chupeta. Ah, ela tá com um problema ali, ela não tá ronca. E ali ela vai tendo um monte de problema e às vezes fala, eu acho que é o nariz que tá errado. E é uma chupeta. Aí ela começa a falar, a arcada dela vai fazendo a curva, aí ela começa a falar, tudo errado. Então é uma série de problemas Compromete muita que coisa. compromete. Então, se deu a chupeta, quanto tempo depois tem que tirar obrigatoriamente? 6 vezes? 2 meses? Assim, eu dou um máximo de prazo 2 anos. É o que eu falo pro pai, 2 anos é seu limite. Porque até 3 anos, esse osso tende a arrumar sozinho. Tende. Não tô falando que vai. Mas a tendência é arrumar. Depois dos 3, isso diminui demais. Porque 2 anos acontece um pico de crescimento no bebê.
e esse osso dá uma arrumada, sozinho. Então eu falo, ó, até 2, se você conseguir, ok. Aí, além disso, ainda pendura um negócio enorme aqui na criança. Eu tenho uns mini infartos com isso. Porque além do problema da chupeta... Ela tem que ficar segurando a chupeta porque pesa. Não é nem isso. Não? É pesado. Então, Eles pesa. enfiam um monte de pedra, de negócio aqui. Eu já Faz vi uns uma pendentes, força. Faz uma força para baixo. Aquilo arrebenta Como a se fosse um mandíbula. chaveirinho, né? É. Aí, essa semana mesmo, atendi. Aí a mãe falou, qual é melhor? E tirou aquelas pedras. Eu falei, minha amiga, isso não é melhor para ninguém. Não é melhor. Porque além do osso da maxila, que faz uma curvatura, a mandíbula desce. Porque tá pesado. A gente faz tratamento em aparelho que coloca a mesma força, praticamente, do que aquele penduricalho aqui. Então, já tira essa corrente, pelo amor de Deus. Menos a corrente, Menos né? a corrente, é menos um problema. Mas é muito comum ainda, chupeta. Aí, antigamente, as blogueiras usavam uma que você enfiava um dedo, assim, num bico. Não sei se vocês chegaram a ver. Nunca vi. Aquilo era uma chupeta gigante. Acho que essa foi uma moda recente, Foi! né? Para combater a ansiedade. Uma forma de tratar a ansiedade. Aí não, mas aí virou uma polêmica. Gente, mas quem disse que criança Pode nasce cometer. ansiosa? Não, mas adulto. Os adultos. Ah, o Adulto adulto. também está chupando. Eu vi, você vê a coisa mais absurda. Olha a que mundo estamos, né? Vai Então, tratar, vai pro divã da Seja. psicóloga lá, da psiquiatra que resolve. resolve, né? Então, a chupeta, assim, eu falo, quando chega, eu falo, ó, 2 anos, vamos dar uma final de semana de paz, viaja e tira essa chupeta nessa viagem. Sim. E aí eu oriento tudo, porque a chupeta é um hábito. A gente não fala pra uma pessoa que ela tem um hábito, que ela depende daquilo pra dormir, pra ficar bem, calma. Joga fora e acabou. A gente A vai criança não diminuindo. nasce com a chupeta, a criança não Nasce. conhece a chupeta, é o pai. Isso. Mais uma vez, a gente volta lá no assunto do pai, né? É, São os pais que introduzem isso. isso. Então, na hora de tirar, cria todo um amparo que a criança vai eu precisar, ajudo né? bastante nesse tirar. Eu ajudo, eu tenho umas Porque é técnicas. sofrido, né? Porque é sofrido pra criança e Eu pros vejo pais. criança que tira, que guarda e que fica Chora. ansiosa, né? Cria um fica amor na arrependida. Cria um chupeta. amor, ela depende daquilo. Eu já vi criança jogar no lixo e ficar com aquela... Com a Nós carinha. vivendo aquele luto da chupeta, Tem né? criança que até para trocar a chupeta. é Adoece. difícil. Até pra trocar. É. Às vezes os pais compram 2, 3 pra ela ir chupando ao mesmo tempo, pra se perder uma, tá ali com reserva. É a realidade. Como que eu vou ficar... engraçado. Tadinho. Eu trabalho o dia inteiro, chega à noite eu quero dormir, essa criança esgoelando. É. Chupeta. Por isso que eu falo, É eu mais não fácil, entro né? muito... Porque tem que falar uma coisinha também, a necessidade de sucção do ser humano, principalmente quando ele nasce, ela é muito importante para o próprio desenvolvimento físico, Isso. desenvolvimento neurológico, emocional, todo. intelectual. Então, você tem esse componente também, sabe? Ela precisa da sucção, por isso que ela nasce Querendo já sabendo leite, né? O leite, o peito. Aí a chupeta, ela acaba menos Suprindo. tendo um pouco essa função, sabe? Isso. É, e o amamentar não é fácil também, né? Não é fácil, é outra peleja para as mães. É. Então, tudo Mas, isso. Jorge, eu queria voltar a um assunto aqui, porque eu acho que realmente é muito interessante e tem um impacto na saúde pública até, na saúde coletiva, né? Que é a questão de levar as crianças, de ter uma rotina, de levar, da criança aprender a ter uma boa higiene, dos pais aprenderem a importância dos pais terem uma boa higiene de boca, a criança também. Porque a gente falou muito de perda de dente e tudo mais, mas recentemente nós vimos um caso de uma mulher de 33 anos, uma mulher saudável, que morreu devido a um problema que ela teve. Estava até fazendo tratamento endodôntico, só que esse tratamento ele acabou não tendo muito sucesso. Ela foi tratar Endodôntico é um canal, né? Isso, Ela o foi fazer um canal. Exato. E tratou com antibióticos. Deu infecção? Infeccionou, É. né? E essa acabou morrendo. Isso assim, é comum, tá? Não é uma coisa, não é raro acontecer por problemas dessas infecções em boca, os pacientes morrerem. E a gente escuta muito que, mas é caro levar no dentista. Né? Cara, é a morte. Então, aí a gente tem que chamar essa reflexão, Isso. né? Porque se essa pessoa ou várias outras que tiveram problemas parecidos, isso acontece, não é raro. Se eles tivessem tido esse hábito, independente da classe social, porque eu acho que os pais às vezes, poxa, mas para mim é mais caro ainda por uma questão, né? Sim. Mas acho que tem que ter esse esforço, tem que ter essa consciência, porque eu acho que ao longo da vida
a criança que teve esse cuidado, que foi bem cuidado, que sabe fazer higiene bucal, é uma criança motivada, né? Acaba ficando muito barato. Até mesmo porque mesmo essa criança, as pessoas que não morrem, mas não têm higiene de boca, elas perdem os dentes, elas têm que passar por tratamentos, que são tratamentos muito caros. Então, se a população como um todo entender os benefícios do cuidado da saúde bucal das crianças, né? Que é onde tudo começa, onde né? tudo começa, elas vão ver que, na verdade, é muito barato. Exatamente. Então, Jorge, explica pra gente os cuidados básicos. A partir de quantos anos a criança deve começar com fio dental? Criança pode passar enxágue bucal, por exemplo? Então, Explica pra gente os cuidados preventivos aí, pegando o gancho na verdade, que o doutor assim, falou. O barato e caro, se você leva para uma prevenção, é muito barato. Perto de um canal, uma extração, um pino, uma coroa. Então, se ele levar sempre, dificilmente ele vai chegar a um caso mais complexo. É muito básico, Débora. Escova. Aí as pessoas falam, nossa, mas as escovas têm umas caríssimas de marca. Não precisa. Macia, pequena e é suficiente. Georgia, e a quantidade de pasta de dente? Essa é uma acho que é um grande dilema, né? dilema. Porque, assim, o flúor entrou na rede social como um vilão. Nossa, flúor é horrível. Blá, blá, blá. E se a gente for ainda jogar nesses artigos científicos que todos os dias é lançado, todos os dias ainda tem comprovações de que o flúor ainda é o melhor. E só que eu brinco muito com meus pacientes assim... Remédio e veneno, a diferença é dose. O flúor é a mesma coisa. Se eu fizer na quantidade certa, ele é maravilhoso. Mas se eu der na quantidade errada, posso realmente te dar um problema. Pode nascer um permanente manchado, pode ter uma intoxicação, pode vomitar, enfim. A quantidade. Eu sempre peço para medir a metade da unha do dedinho. Da criança é a quantidade de pasta que vai. Quase nada. Quase nada. E faz um efeito espetacular. E eu não sei se é hoje em dia, mas o creme dental infantil é gostoso, né? É saboroso. É, sabor Ana tutti-frutti, Paula, sabor agora- morango. Agora, a Fini lançou uns 10 sabores. Nossa. Eu comprei esse A Ana Paula vai comprar os 10 para experimentar. Vou provar. Um open bar de creme meus dental. filhos São Fini. deliciosos. Exatamente. Ainda bem, porque assim, ó, você imagina se fossem sabores ruins. Então é mais um incentivo. Mas tem pros um pais. problema. Aí tem um problema. E eu já tenho uma coleção de Fini lá no meu consultório, porque eu sei que tá na moda. Carmédio, batom, aí já entrou na Fini da pasta. O problema é você largar o Fini lá em cima e a criança não ter orientação. E comer. E comer, e engolir, e entupir a escova. Aí é um perigo. Porque ele tem flúor, ele Porque tem ele outros tem componentes flúor. que não é pra ser. Então, como eu Não te é acabei de te comestível, né? falar, é o veneno e o remédio. Sim. Então, se ele come uma pasta inteira, porque o cheiro, gente, é muito igual. Delicioso. O gosto é muito igual. É delicioso. Então, aí eu oriento. Pode comprar? Pode. Mas, mãe, ensina e fica em cima. Aí eu falo pra criança, tia, pode comer? Não pode, não pode. É pra escovar Não pode pro seu engolir, dente né? ficar bonitinho. Procurar pro seu dente... guardar sempre num lugar mais alto, que a criança não tem acesso. Então, assim, as pastas vieram pra ajudar. Nossa, Até a quantos de anos beijo que pode? é 14 deliciosa. pode? 13, 14? O flúor é a mesma quantidade da pasta de adulto. É a mesma. Se você pegar uma Então embalagem... até adulto pode, então. Até adulto pode. Só que o que é a diferença Experimentar, né? Vamos é comprar. embalagem, é sabor, é cheiro. A criança, geralmente, ela não gosta do mentolado. Sim, do ardido. Do Aí eles acham ardido. E as pastas infantis. Aí eu falo pra mãe assim, se você não lembrar de nada do que eu te orientei de pasta, compra a Tandy. Porque a Tandy é a que a Tandy. gente tem É a na mais memória. comum, Então, de meus filhos usar. Sim. A gente tem na memória a Tandy. E ela é uma pasta excelente. Então, se você não lembrar nada do que eu te expliquei, é a Tandy. Senão, você pode comprar qualquer uma que você E entendeu. quantas vezes escovar? Por exemplo, a Ideal. criança que mama, né? Que Mama o quê? toma uma mama mamadeira. no peito ou mama na Não, que toma mamadeira. mamadeira? Mamadeira, eu preciso de uma higienização muito maravilhosa antes de dormir e uma maravilhosa depois do almoço. As outras, meia boca. Meia boca quer dizer que não é para escovar? Não. Meia boca porque a gente sabe que a correria do dia a dia... Corrido. Não vou falar para você escovar maravilhosamente 3, 4 vezes por dia, porque não é assim que a vida Sim. é. Mas se você fizer uma escovação muito bem feita antes de dormir,
a criança ela diminui 90% de chance de ter cárie. Olha, que Porque dica à de ouro essa. noite, ó, a dica, hein? À noite a gente não produz saliva. Nós diminuímos a produção salivar. Saliva é um combatente natural de cárie. Se eu comi, jantei, tô com a boca suja e não escovo para dormir, eu não tenho a proteção da saliva. É onde a É onde bactéria... a bactéria vem. Tanto é que vem. tem uma cárie chamada cárie de mamadeira, que é as crianças que mamam Por isso que eu te de perguntei da madrugada. mamadeira. Então, se ela dormir com a boca pelo menos limpinha, diminui essa chance de ter cárie. E essa questão de raspar a língua, como é É que funciona? importante. A língua é uma colônia de bactérias. É importante. Mas todos nós temos a bactéria da cárie. Todo mundo tem na boca. Ela faz parte ali, ela tá ali. Então, o que muda? Hábitos de higiene, hábitos alimentares, que faz essa diferença dela manifestar ou não. Mas a bactéria tá na sua boca. Mas Ali. a criança tem que raspar. Todo mundo tem que raspar, Todo então, a mundo língua tem quando que acorda. raspar. É ideal. Aí muita gente tem ânsia, muita gente... mas é ideal dar uma raspada na língua. E agora essa questão da pasta também, né, Jorge? Assim, não tem uma quantidade mínima, porque tem criancinhas que elas têm uma dificuldade com a pasta de dente, Tem. né? Então, às vezes, se usar um pouquinho... Agora, a remoção mecânica, com um pouquinho de pasta já é Já suficiente. é. Corretamente, né? Sim. Ela já resolve. Não tem... Eu explico pra mãe assim, Aline, quando você vai lavar uma vasilha, você não pega o detergente, Não é o detergente não que é o limpa, detergente, né? ele ajuda. Sim. Claro que ajuda. Sim, Mas o que é? É o ato de esfregar. sim. É a mesma coisa a pasta. Eu ponho um pouco, e o que limpa? Eu ficar esfregando. É a escovação, É a né? escovação. Fio dental, sempre. A escova atinge alguns lados do dente. Meios, não. Bebê, precisa passar fio dental? Se tiver dentinho unido, precisa. Se não, não. Mas agora o fio dental é uma luta, não é? Demais. Assim, dental é uma em luta. criança. É difícil, né? E hoje tem ganchos, os dental de verdade. gancho, que facilita. Nossa, eu viajei uma vez, esse dental de gancho é maravilhoso. É meus muito filhos fácil. amaram, mas depois eu nunca mais comprei. Eu acho que eu vou começar prático, a comprar. né? É prático. Eu falo pra mãe, compra, porque você não precisa enfiar sua mãozona lá dentro, porque as crianças... Sim, incomoda, difícil. dói, machuca, Você né? não tem prática ainda, então o ganchinho é uma dica de ouro Ajuda, aí né? para as mães. Gosto bastante do ganchinho. A gente viu recentemente nas redes sociais, na mídia nacional, né? A Flo, a Maria Flor da Virgínia, filha da Virgínia e do Zé Felipe. Ela sofreu uma queda, acho que na casa da tia ou da avó, não sei. Do avô, bateu a boquinha Do na avô, mesa, bateu né? a boca, E aí ela precisou ir ao dentista, né, para fazer. É comum? Acontece esses acidentes? Como é que você conduz nesse caso? Ana Paula, se você pegar meu celular todos os dias tem uma foto de uma boca estrupiada. Todos Jura? os dias. A boca acidentada, Uma né? boca acidentada. É todo dia. Pai e mãe entra em então, pânico, né? Entra em pânico. Então, assim, orientações básicas. O dente saiu inteiro. O pedaço do dente, você vai pôr num soro ou num leite. E vai pro dentista. Ponto. Outra dica. Calma. Pensa. Porque normalmente sangra, né? Sangra muito. Demais. Boca é muito vascularizada. Às vezes você bate... às vezes você passa fio dental mais durinho, já sai um Sangra, mundo de sangue. É porque é muito vascularizado. E como conter esse sangramento? Então, na verdade, assim, é que depende do que aconteceu. Tem traumas enormes em que o dente, por exemplo, o da Maria Flor, ele deu uma entrada. E a hora que entra, a gente precisa reposicionar. E ela usou uma contenção. Ainda no vídeo ela fala assim, eu fiquei linda. Aham, Então, sim. assim, a contenção é para quando o dente movimenta. Mas isso quem reposiciona, quem cola, quem faz é o dentista. Uhum. Então, em todo caso de trauma, é dentista imediatamente. Eu tenho alguns pais que ligam depois de 2 dias. Meu filho caiu, não sei o quê. Agora, porque é urgência. Trauma é urgência. Tem que ser urgência, né? Não, Na hora. tem 3 dias. Eu não faço mais nada. 3 dias já perdeu o dente. Não tem mais nem como eu já salvar. não faço mais nada. Então, bateu, caiu, é na hora, Imediato, o imediato. Eu até semana passada, um caso, uma paciente me mandou mensagem, Jorge, é o seguinte, estou dentro do avião, meu filho foi subir a escada, perdeu metade do dente. E ela, a foto com metade do dente aqui. Falei, procura um leite, um soro, qualquer coisa no avião. Não tem.
Falei, pega uma água, põe um pouquinho de sal, venha com este dente e já para aqui. Já desembarca e vem direto, né? E foi. E a gente recolou a maior parte do dente. Ele perdeu metade, assim. Conseguimos recolar e ele já tá uns 20 dias com o dente lá perfeito. Mas foi imediato, porque 2 dias... Sim. Não tem mais o que fazer, Da né? prevenção, né? Não Isso é tem- importante falar, porque cai naquela situação, né, Jorge? Se perde o dente, porque mesmo quando o dente não cai, se ele ficou molinho, se você não estabiliza ele, né, a Exatamente. contenção, né? Aí você acaba perdendo o dente e cai toda aquela questão de quando o dente ia cair, os outros que vão nascer, você interfere nisso tudo. Compromete toda uma dentição por conta de um reparo que não foi feito a tempo, né? É, Isso tanto do trauma quanto da cárie. Às vezes a gente não Sim. colocou, não perdeu o dente, precoce, perdeu. Uhum. Tá bom não. Ele tá ali porque ele precisa estar ali. Uhum. Sílabas precisam bater em língua para ser pronunciadas. É espaço que eu preciso manter para o dente permanente vir. É e quando você respiração. perde o dente, aquele espaço tem que ser mantido. Se ele fica vazio, os outros dentes vão Vão Fecha. fechando. vão fechar. E atrapalha totalmente. Por isso que você tem que ter todo esse cuidado. E quando o dente é perdido, né, Jorge? Aquele espaço tem que ser mantido. Aí você tem um outro tratamento. Um aparelhinho, Pra manter uma aquele prótese espaço para ali. manter, porque ele precisa daquele espaço. Então, Olha assim, quantas informações, né, Ana Paula? É. O papo tá rico, a gente ficaria aqui horas, mas a gente está no seu tempo, a gente precisa ir pro quadro Mito ou Verdade. Explica pra Jorge como é o nosso quadro, Ana Paula. vai. Esse quadro é o seguinte, a gente coloca algumas perguntas aqui para você, a gente vai fazer as perguntas e aí você vai nos responder se é mito ou se é verdade. E por quê? Tá. Vou começar aqui então, Ana Paula, com a minha colinha. Vamos, Débora e Arlindo fazem o mito ou verdade, pode ser? Pode ser. Pode ser, Arlindo? Mas se não tiver aqui também no nosso script, você pensa em alguma coisa que pode ser mito ou verdade. Vamos Arlindo. lá. Tá bom. Antibiótico da cárie. Mito. O antibiótico é rico em açúcar. E aí, o que acontece? Quando o seu filho está num processo de tomando antibiótico, é porque ele não está bem. Se ele não está bem, você não está preocupada com a escovação. Você está preocupada em melhorar o que ele está. Muitas vezes ele está bem debilitado. Vai para 3. Aí chega e fala assim, antibiótico deu cárie. Não. O açúcar deu cárie. Porque o antibiótico, ele precisa ser... Os remédios infantis, ele tem que ter açúcar para facilitar. A criança já não Sim. toma O normal, sabor, né? o sabor. Então, não é o antibiótico, é o açúcar do remédio. Isso podia ser com qualquer outro açúcar. É que você não está escovando porque ele está debilitado. Então, é mito. Compreendido. Vai lá, Arlindo. A conversa realmente está muito boa e eu fico empolgado, Jorge, porque a gente geralmente você não tem esses canais para falar essas coisas. Oportunidades, A gente né? fala muito entre a gente, só que tecnicamente a gente às vezes reforça o conhecimento que o outro tem sobre um assunto e não leva isso para a população. Eu acho que você vai ter que voltar aqui, viu, para a gente falar mais pouco coisa. tempo, Será né? uma honra. Porque eu queria falar A tanta cabeça coisa. dele tá... tá Tem aqui muita fervilhando. coisa. A gente nem falou Por nada de exemplo, aparelho, por exemplo. Não só para citar, mas se quando você voltar a gente fala criança com pneumonia. De onde que vem a pneumonia da criança? Faz em forma de mito ou verdade, então. Não, isso eu não consigo fazer agora, né? Que é de improviso, assim. Mas é de boca mal cuidada. Ó, É mito só- ou verdade que a pneumonia pode vir de uma bactéria por infecção bucal? Super verdade. Eu Verdade. trabalhei 1 ano em UTI. Olha. 1 ano em UTI. Perfeito, perfeito. E eu cuidava, eu falava, se eu chegar aqui e meu paciente da UTI tiver com a boca suja, eu vou esganar um. Na UTI tem quem limpa, quem faz a higiene Dentista. bucal? Tem? Não, Tem. assim, não, o dentista tem, assim, hoje isso até é muito já de conhecimento, né? Uhum. Só que ainda tem uma certa restrição. Não são todas as UTIs que tem um não, dentista, né? Não tem. Eu Por trabalhei quê? 1 Porque ano. custa caro? Por que não são Ah, todas? não, o caro é aquilo que a gente falou. Sim, não, eu Na digo verdade, assim, é muito barato. vamos tentar entender. Por que o hospital não... Por que todas as UTIs não obrigatoriamente não tem um dentista para fazer... Desconhecimento, porque as pessoas não conhecem. Meu Deus, desconhecimento que a Mas saúde acho que já bucal é tem uma lei. Os importante. outros Mas profissionais... tem uma lei já, né? Que Tem. Tá, ainda tá nessa Tá na briga. só que, votação, né? só que os outros profissionais de saúde não entendem, É. sabe assim? Nossa. Tanto é que na minha UTI, que eu era responsável, a gente quase não tinha nenhuma pneumonia por broncoaspiração, que são pessoas entubadas, né? Era praticamente zero, porque eu não admitia meus pacientes entubados com boca suja.
E as outras UTIs a gente sabe. E aí você tem. fazia a asepsia da boca do paciente Isso, entubado? Exatamente. Você viu que já virou um debate, né? Eu vou fazer só Meu mais um Deus. mito, ou verdade, Vai. então, pra gente encerrar. Escova elétrica, que é um assunto que a gente deveria falar, Uhum. acabou, né? Foi tanto papo. Mas escova elétrica vicia a criança? Ou deixa a criança preguiçosa? E também a escova elétrica, ela tem vantagem sobre a escova normal? Na verdade, é um mito Não e ao vicia. mesmo tempo é verdade. Por quê? Porque é fácil. A criança fica parada, escova. Quem faz o trabalho é a escova. Mas, ao mesmo tempo, é legal, porque tem escovas elétricas que piscam por 2 minutos, que é o tempo que a gente tem que escovar. Então, durante 2 minutos, ela fica piscando. Ou 2 minutos, ela fica vibrando. Então, a criança sabe que ela só pode parar de escovar a hora que apagar ou parar de vibrar. Então, é legal. Mas não é uma verdade que ela fica viciada. É que facilita. Facilita a vida, né? Facilita a vida. Mas assim, agora a escova elétrica, ela tem alguns experimentos que mostram que ela pode ser mais eficiente que a escova manual, né? Normal, né? É porque ela consegue fazer movimento que a criança até os 9 anos não faz. Uhum. Então, é legal. Eu gosto muito de incentivo. Eu falo pra mãe, se você pode, porque ela tem um custo elevado. É um custo alto, Se né? você pode, investe, porque até a criança empolga. A mãe mesmo faz? Pode ser até ela, porque ela faz esses giros. Uhum. Então, eu falo pra mãe assim, tudo que você pode incentivar, você incentiva. É uma pasta Sim. nova, é um fio dental de personagem, é uma escova elétrica, porque você está incentivando a criança. Uhum. Então, eu acho super válido. Importante. Então, vamos encerrar. O Arlindo queria Trouxe te uma entregar lembrança, né? Ah, Pode uma deixar, eu vou delícia pra pegar. Olha Oh, que honra, só. obrigada! Que Ai, deixa chique, eu- hein? Doutora virar. Georgia, uma lembrança, tá? Aí queria que você abrisse para mostrar pro pessoal. Ah, obrigada. Abre. Agora eu fiquei curiosa. Até eu tô curiosa. Ai, adorei. Deixa eu ver. Ó, esses são queijos, né? Queijos artesanais da Queijaria Santa. Deus, eu conheço. Passa o Instagram. E hoje já. eu falei com meu marido assim, falei, Vitor, à noite vamos tomar um vinho, que eu tenho tanta coisa pra te Olha contar, porque aí. eu cheguei hoje de viagem, então, tá aí. Então você já deu queijo pro vinho. Já É. amei. Que Obrigada, delícia. pessoal. Foi uma honra estar com vocês. Obrigada. Você sabe que eu sou sua fã, já ô, falei eu isso sou seu também. algumas vezes pra você. É um prazer sempre que a gente Obrigado. trabalha junto. Pra mim é um grande prazer que, além do meu professor de faculdade, a gente já teve alguns casos juntos. É, Então, uma alguns honra desafios, sempre. Alguns né? desafios. É, Eu tenho alguns amigos que falam assim, na hora que Georgia venha, só bomba. Porque é um caso, assim, já maiores, coisas maiores. Então, uma honra. Que bom ver esse coleguismo, né, Jorge? A gente quer que você deixe o seu Instagram. O Arlindo deixou, a vez que ele veio, deixou o Instagram dele. A gente vai colocar aqui do Queijo Santa também, para quem quiser, né? Provar a delícia. E aí a gente gostaria que você deixasse o seu Instagram, para os pais que querem te procurar. Meu Instagram é DRA, de doutora Georgia Amui. Segue lá, eu coloco bastante dica. Tudo que acontece assim no meu dia a dia eu vou postando, casos diferentes. Eu ensino muita coisa também lá. Então, é um Instagram, assim, bem diversificado para os pais aprenderem realmente bastante coisa. Então tá bom, obrigada. Obrigada Foi uma a honra ter vocês. você aqui hoje. Obrigada. Obrigada, Georgia. Obrigada, E gente. delicice com esses queijos, Ai, já queijos tô. hoje. Já tô pronta. Este foi mais um Pode Cuidar. Estejam ligados nas nossas redes, curtam, compartilhem com seus amigos e siga-nos no Instagram e no YouTube. E no TikTok. E no TikTok, agora a gente tá chique, tá no TikTok também. TikTok.